Fala galera, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo aí sem postar vídeo no YouTube, a gente tá voltando aos pouquinhos aí. Vamos ter novos conteúdos com opinião do dono, né? A gente vai fazer alguns vídeos opinião do dono, começando com esse carro aqui, que é o meu, que é o Peugeot 208. Vou dar minha opinião sincera, né, sobre o veículo. E a gente vai fazer mais outro vídeo que será surpresa aí para vocês. E também nós vamos tirar a dúvida de vários seguidores inscritos no canal que interagiu com a gente no vídeo sobre regulagem de válvula dos motores Fire Evo. Depois nós vamos fazer um vídeo aí tirando a dúvida de todo mundo aí sobre a regulagem de válvula. Vamos dar todas as medidas certinho, tá bom? E então vamos começar lá, galera. Hoje eu vou dar a opinião minha sobre o Peugeot 208, depois que virou aí o Grupo Stellantis, né? Que é dono das marcas Jeep, Ram, Fiat e hoje Peugeot e Citroën. Na minha opinião, o carro melhorou muito depois que passou a ser Stellantis, né? Principalmente no quesito motor, né? Motor aí, que era uma das maiores dores de cabeça aí de quem comprava carro da Peugeot e Citroën, né? E vou falar também um pouco sobre o acabamento do carro, certo? Fala galera, vou começar pelo acabamento interno, para vocês darem uma olhada. Achei muito legal esse detalhe aqui, ó, que imita fibra de carbono, né? Por ele ser um carro 1.0, assim, simples, né? Ele não é o de entrada, é como se fosse o segundo de entrada, né? E tem uns detalhes bem legal. Essa parte aqui em alumínio, né? Ela tá geladinha, aqui é o alumínio mesmo. Aqui eu acho que já é plástico. Acabamento aqui em black piano, né? Black piano. Tem esse acabamento aqui em alumínio. Alguns detalhezinhos que fazem a diferença, né? O volante também, eu tenho aqui um acabamento em black piano, certo? O painel, ele não marca temperatura, né? Igual no Argo, né? Não tem um marcador de temperatura, né? E só acende uma luz, no caso, se o carro superaquecer. Um detalhe legal também que eu achei muito bom também é essa multimídia, né? Ela conecta Apple CarPlay sem fio, né? Tudo via Bluetooth, conecta também no Android. Muito bom para você usar o GPS do celular nele. Agora uma coisa que eu não gostei nesse carro. Essa parte aqui ficou muito bonita. Só que essa portinhola aqui, ela tem um defeito crônico. Eu comprei esse carro com 2 semanas de uso e ele já deu problema nessa portinhola. Por quê? Eu tava andando, passava em trepidação, ela abria sozinha. Fui na concessionária, não tinha a peça. Passou 1, 2 meses, 3 meses e eles falando que essa peça estava em BO na fábrica, falando que não tinha. Eu consegui trocar essa peça com muito custo somente depois de 9 meses e depois de eu ter uma conversa séria com o chefe de oficina. Eles provavelmente, eu acho que ele tinha essa peça lá, mas eles não queriam trocar essa peça para mim. Eu não sei dizer o porquê. Porque eu tinha chegado no meu e-mail depois da revisão do carro aqueles questionários de qualidade da concessionária. E quando aqueles questionários não são bem respondidos, a nota cai, consequentemente a hora de serviço deles cai. Então eu falei com o chefe de oficina, falei, se vocês não arrumarem essa peça para mim, já tinha passado mais de 9 meses, não tinha mais, já tinha passado mais de 10 meses. Falei com eles, se vocês não trocar essa peça para mim, eu tenho que responder o questionário aqui com nota péssima para vocês. Na mesma hora ele mudou a opinião dele lá, mudou o jeito dele, já pôs o carro para dentro, trocou a peça. É uma coisa que eu não consigo entender até hoje, né? Se ele tinha falado que não tinha a peça lá, porque que do nada, na que eu falei do questionário, ele mudou
mudou a regra, né? E logo colocou o carro para dentro e trocou. É esquisito, né? Mas trocou. Só que é o seguinte, trocou a peça, passado aí 5 meses, a peça voltou a abrir sozinha de novo. Aqui ela fecha, tem vezes que ela nem fecha na mão. Na hora que você fecha, ela já abre de novo, tem vezes. Mas aqui na maioria das vezes, volta fechadinho aqui, eu vou andar, passo trepidação, abre. Só que agora eu mesmo vou dar um jeito nessa tampinha, porque eu nem uso esse carregador de indução, porque para mim não tem muita utilidade. Esse carregador de indução, ele esquenta muito o celular e carrega muito pouco. Carrega muito pouco, ele é muito fraquinho. Então eu prefiro usar essa tomada aqui, ó. Como eu uso o iPhone, eu já coloco o cabo diretamente aqui nessa tomadinha. Uma coisa muito legal nesse carro é o tetinho, né, panorâmico. O céu de Goiânia hoje está bem azul, o sol tá daquele jeito. Ele abre até lá atrás. Uma coisa bem legal que eu acho legal nesse carro aqui, né? Mas a interna em si é muito legal, muito bonito desse carro. Tetinho preto, uma coisa que eu gosto muito, que não suja, né? Uma outra coisa que eu notei nesses carros, vários Peugeots que eu já vi na rua, que essas letrinhas aqui somem. Na hora de fechar o porta-mala, ela cai e se perde, no caso, né? Vários Peugeots eu já vi se faltando. O meu já tá faltando o U aqui, no caso. Já vi vários faltando essa letra. Legal desse carro que ele já vem com roda 16. Farolzinho de LED. Lâmpadas de urna de LED, né? E o farol também é LED. Então, o que me fez comprar este carro? Em comparação com os outros, esse carro aqui ele me entregava muito mais do que os outros, e sem falar o preço, né? Eu comparei ele diretamente com o Argo, né? Que os dois usam o mesmo motor, né? Que é o Firefly de 3 cilindros 1.0 aspirado, né? Todos os dois usam o mesmo câmbio, o mesmo mapeamento, né? Então eu fiz uma comparação na hora de comprar. O Argo que eu olhei tava acima do preço do Peugeot 208 e me entregava menos. O Argo, começando pelos faróis, né? Ele é lâmpadas halógenas, né? Lâmpadas convencionais. Aqui eu já tenho farol de LED com lâmpadas de urna também em LED, né? Que é aquela garra do tigre, né? Que é muito bonita, que deixa a frente do carro muito bonita. Rodas, o Argo tinha rodas 15 em aço com calota. Esse aqui já me entrega rodas 16 em liga leve e muito bem pintada, muito bonita, né? A cor preta. Questão de segurança, airbag. O Argo me entregaria 2 airbags. Esse aqui eu tenho 4 airbags, né? Acabamento interno, igual eu mostrei pra vocês, que pra mim faz toda a diferença. O acabamento em black piano, peças em alumínio, né? Esse detalhe simulando fibra de carbono. Esse teto preto, que eu acho muito legal, eu gosto muito do teto preto. O carro fica tudo pretinho por dentro, né? E suja menos. Esse tetinho panorâmico, cara, esse aqui eu vou bater rápido pra vocês aqui. Pra mim, acho legal demais. Gosto muito, mas gosto mesmo. Os bancos são muito bonitos, né? Então, isso fez eu preferir o 208. Coloquei na balança, né? E sem falar o preço, né? Que tava abaixo, né? Agora, sobre motor, ele é o mesmo motor do Argo, né? Que é o Firefly de 3 cilindros, né? Com um bloco todo em alumínio, né? Um motorzinho bem pequeno, bem compacto, né?
Para quem não sabe, eu já trabalhei numa concessionária da Fiat, já trabalhei em 2 concessionárias da Jeep, né? Que trabalham com essa linha Firefly, né? Então eu tenho um certo conhecimento com esse motor, né? Apesar de sempre ter trabalhado com esse motor, eu tinha um certo preconceito com motores de 3 cilindros, né? Então, agora eu posso dar minha opinião sincera, né? Depois de ter rodado 50 mil quilômetros com o motor, né? Na minha opinião, é um motor muito bom, né? Não baixa óleo, o aspirado ele não baixa óleo nenhum, muito bom. Faço viagens frequentes de Goiânia para Belo Horizonte, não baixa óleo, né? Na Jeep a gente antigamente tinha um probleminha com os motores Firefly 1.3 turbo, né? Que baixava um pouco o óleo, né? Hoje eu acho que já solucionaram esse problema. Câmbio, cara, o câmbio desse carro que eu acho muito legal, porque primeira, segunda e terceira são bem reduzidas, mas na hora que você põe a quarta dele é bem longa. Então em viagens longas isso ajuda demais. Sem falar nos coxins do motor, que são coxins hidráulicos, né? Não passa rumorosidade para dentro do veículo, né? Comparado com outros carros, que eu já tive um ponto, né? 1.4, Palio, né? Que são coxins apenas de borracha. Principalmente o ponto 1.4, ele passa muita rumorosidade para dentro do veículo, né? Passa bastante. Esse aqui já não passa. Quando você está viajando de quarta e quinta marcha, assim, muito pouca coisa para dentro do carro. E isso é um negócio assim que eu fiquei até, né, entusiasmado com isso, porque o motor de 3 cilindros, que é um motor que gira muito, né? Ele gira muito. Então, tipo assim, parece que é um 4 cilindros que você tá andando e não passa rumorosidade para dentro do motor. Resumindo, o carro é muito bom, eu achei muito legal. A única coisa que eu não gostei no carro foi aqueles 2 detalhes que eu citei antes. Detalhes de acabamento, que é a portinhola do carregador de indução, né? E aquelas letrinhas lá atrás que eu já vi em vários Peugeot 208 que é uma coisa assim que solta mesmo. É um defeito crônico, né? Não sei se é na hora de fechar o porta-mala, solta aquelas letrinhas. Sempre eu vejo aqui em Goiânia um ou outro Peugeot faltando alguma letra lá do Peugeot, né? No caso, né? O carro é muito bonito, muito bonito. Eu acho muito bonito esse hatchzinho, né? A parte da frente ali é muito bonita, a traseira, né? Resumindo, é um carro que eu achei muito bonito, né? É econômico, né? E dá pra viajar, tá, galera? Dá pra viajar. Eu viajo e não tenho problema nenhum com isso. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Vou finalizando o vídeo por aqui. E logo mais uma surpresinha aí pra vocês aí com a opinião do dono. Um abraço.